Começando mais uma live, dessa vez aqui no Instagram JP Saraiva, no meu Instagram pessoal. E convidado de hoje é o Vitor Johannes, que é o responsável pela parte internacional, o departamento internacional do Cruzeiro Esporte Clube. A gente vai conversar um pouquinho com ele, falar um pouco sobre internacionalização de marca de clubes de futebol. Vou aceitar aqui o Vitor agora. E aí você pergunta, já podem também ir perguntando, a gente vai debatendo sobre esse tema. O foco vai ser esse, internacionalização de marcas de clubes de futebol. Tem bastante debate aí dentro desse tema. Fala, Vitor. E aí, JP, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tranquilo? Tá me escutando bem? Tá ok. Pessoal, tá tudo ok? O áudio do Vitor, o meu áudio, a imagem? Responda aí nos comentários, por favor. Está tudo certo, só para a gente continuar aí sabendo que tá tudo ok. Vitor, como que estão as coisas aí? Cara, tudo bem, trabalhando muito. Cruzeiro está passando por uma reformulação também na presidência, então a gente está com muito sangue no olho para fazer essa mudança acontecer. Então, muito trabalho, acima de tudo. Show demais, Vitor. Vitor, para começar, fala aí um pouquinho, né, para quem não te conhece, quem que é o Vitor Johannes? Johannes, como é que pronuncia? Johannes. Isso, Johannes. Fala aí um pouquinho pro pessoal como que você foi parar no futebol, quem que é o Vitor, conta aí um pouquinho da sua história. Não, bacana. Primeiro, eu queria agradecê-lo pelo convite. É uma honra estar aqui, fazendo parte também da família da escola. Uma coisa que eu sempre falo, a gente precisa de problematizar o futebol. Então, a gente precisa de pessoas mais igual a você, ao seu trabalho, para gerar um público muito mais crítico e fazer com que o futebol evolua cada vez mais, principalmente o futebol brasileiro. Então, Muito obrigado. parabéns, obrigado pelo convite e é isso aí. Em relação a mim, meu nome é Vitor Johannes, eu tenho 30 anos. Muitas vezes, quando me perguntam quem que é o Vitor, a resposta tradicional é falar o caminho acadêmico, né? Eu prefiro, a princípio, responder que é um cara muito batalhador, muito dedicado, apaixonado pelo que faz. E sou alucinado, assim, tem duas palavras que me resumem bastante, que é o esporte e viagens. Então, consegui juntar isso ao meu trabalho. Então, tenho muito orgulho e faço isso com muita paixão. Pensando um pouco na minha carreira, até como eu cheguei no futebol, meus pais são todos voltados ao esporte, então eu respirei esporte, meu pai praticou esporte de alto rendimento, meu pai tem academia, então cresci nesse meio. Então nunca tive dúvida de carreira que eu ia seguir, então sempre quis fazer educação física. Fui formado em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto. Junto a isso, aproveitei uma oportunidade, fiz um intercâmbio, primeiro para a Irlanda, para aprender inglês, aprimorar um pouco meu inglês, que era muito ruim. E depois eu consegui uma bolsa de estudos na Espanha, na Universidade de Granada. Então, tive a oportunidade de vivenciar um pouco o futebol lá. Então, eu tentei direcionar um pouco a minha graduação para Granada, porque era bem reconhecido no âmbito do futebol. Então, passei um pouquinho por lá. Tive algumas experiências também, trabalhando em alguns clubes amadores lá na Espanha. Voltei para o Brasil. Trabalhei na Companhia Atlético, uma academia que é bastante reconhecida, tenho excelentes amigos lá. Trabalhei também na seleção de futsal com o Bernardo Cacheta, um dos meus Bernardo é fera. Então, Bernardo, trabalhei com ele na seleção de futsal e trabalhei também com o Felipe Drummond. Felipe Drummond hoje presidente do Magnus, também é um referência. Paulo Ladeia, que está no América. Então, tive uma escola boa de professores. Não, então sua carreira, você foi bem guiado então na sua carreira aí. Fui bem guiado. E nesse meio tempo eu trabalhei também numa empresa que chama Live Sport Branding. É uma empresa de internacionalização de marca. Então, assim, só para chegar até o Cruzeiro, essa empresa ela prestava um serviço para o Cruzeiro. Ela era uma parceira do Cruzeiro. Então, eu buscava oportunidades no mercado internacional, principalmente o mercado angolano. A gente buscava alguns clubes para fazer pré-temporada dentro do Cruzeiro. Então, nesse meio tempo, eu trabalhava nessa empresa e comecei dentro do Cruzeiro, por incrível que pareça, comecei com um trabalho voluntário.
tem uma competição que chama Cruzeiro International Cup hoje, a antiga BH Cup, uma das maiores competições que tem no Brasil, sub-15. E comecei, fui gandula, fui fotógrafo, fui maqueiro. Aí fui conhecer um pouco mais o âmbito do futebol e trabalhando nessa empresa também que fazia parceria com o Cruzeiro. Teve uma oportunidade e o Pedro Moreira, que hoje é gerente de futebol do Cruzeiro, antes ele era responsável pelo departamento internacional, inclusive agora com essa nova gestão também voltou a ser o nosso head. Ele me convidou e estou no Cruzeiro. Aí hoje sou responsável pela área internacional. Tá nessa empreitada aí da reconstrução, então, né? Estou nessa empreitada. De carteira eu estou há aproximadamente 4 anos já com o Cruzeiro e de parceria uns 7 já. Legal. E, Vitor, é até interessante você comentou aí essa questão de se iniciou como voluntário. Eu sempre bato muito nessa tecla. Chega a ser chato, mas eu sempre falo isso, porque muitas vezes as pessoas querem saber como que entra no mercado do esporte e tudo mais. Mas, às vezes, tem coisas que estão muito na cara. Assim, se uma pessoa realiza um trabalho muito bem feito de forma voluntária, qual que é a chance dela não realizar, melhor ainda, recebendo por aquilo? Então, é uma grande porta de entrada, né? Não, com certeza. E eu sempre falo, sempre me perguntam, Vitor, como é que faço para entrar no futebol, na indústria do futebol? Eu sempre recomendo muito, tem que ter amor pelo que faz, tem que ter muita paixão pelo que faz, tem que gostar, se dedicar. O futebol, principalmente o brasileiro, tem muitas pessoas boas, mas precisa também de muitas pessoas capacitadas. Então, o mercado é um mercado, apesar de ser um pouco fechado, ele tem oportunidades. E uma coisa que eu sempre recomendo é pensar numa pessoa que te inspira, né? Então, por exemplo, o que eu fazia muito antes? Antes, quando eu era estudante, continuo sendo estudante, né? Mas quando não tinha um trabalho dentro do futebol, eu tentava visualizar as pessoas que já estavam num cargo que eu admirava e que me inspiravam e tentava entender o que ela fez para aquilo, quais cursos ela cursou, por onde que ela passou, quais os contatos que ela tem. A jornada delas, né? Justamente. Eu sempre faço isso ainda e recomendo muito seguir essa linha de raciocínio. E, Vitor, entrando um pouco aí, focando nessa parte, no tema aí da nossa conversa, o que seria a tão dita e tão debatida internacionalização de marca de um clube de futebol? O que você entende como internacionalizar isso, a marca de um clube? Sim, passando um pouquinho para o âmbito acadêmico, internacionalização é, de fato, a expansão das atividades da empresa além fronteiras, né? Então, assim, muito se debate hoje no futebol que internacionalização é um tema muito atual. Discordo um pouco. Internacionalização é algo muito antigo. Tem uma frase que me chama muita atenção de Sócrates, que ele falava que ele não era atenista nem era romano. Nem era grego, desculpa. Ele era um cidadão do mundo. Então, se Sócrates, há 2000 anos atrás, já se falava em globalização, internacionalização, quem somos nós, descobridores da América do século XXI, né? Para acharmos que somos os atuais, né? Justamente. Quando os vikings iam além fronteiras, buscar outra oportunidade de aumentar seu território, o próprio Império Romano, trazendo um pouquinho da história, né? Já internacionalizavam, já pensavam em expandir suas atividades além fronteiras, né? Então, é um tema antigo, mas voltado ao futebol, realmente é algo que está sendo mais debatido, né? Então, quando a gente traz para o âmbito do futebol, a gente precisa problematizar, ainda para o mercado brasileiro, um pouco, pode parecer recente, apesar do Cruzeiro, por exemplo, fazer isso há mais de 14 anos, é algo que a gente precisa falar mais um pouquinho para entender mais, para assim a gente conseguir desenvolver mais profissionais da área para aumentar essa lacuna ainda que existe no mercado, né? Sim, e como atividades assim, a gente pode, por exemplo, escolinhas de futebol disputando torneios fora do país, desenvolvimento de mídias sociais em outros idiomas, tem várias atividades, né, várias ações que são feitas como maneira de fortalecer a marca de um clube internacionalmente. Quais que você destaca aí, que você percebe que são mais executadas assim dentro do próprio Cruzeiro, no seu próprio departamento internacional aí?
Não, é ótima pergunta. Essa acho que a pergunta é fundamental para a gente traçar uma linha de raciocínio para se falar em internacionalização, né? Sim, aqui no Cruzeiro, a gente trabalha praticamente em três pilares. O primeiro é o desenvolvimento da marca fora do Brasil, então eu quero deixar o Cruzeiro mais forte fora do Brasil. O segundo, eu quero desenvolver meus colaboradores. Então, quando eu falo colaborador, eu falo tanto o atleta quanto o membro de comissão técnica. Eu quero deixar eles mais capacitados. Então, quando um jogador com 14 anos, sub-14, vai para a China, disputa torneio contra a escola alemã, contra a escola espanhola, contra diferentes escolas, deixa esse atleta mais capacitado para quando chegar o profissional, ele chegar com uma bagagem maior, né? Então, Chamar clientes internos, né? Justamente, justamente. E eu destaco também como terceiro ponto a entrada de receitas, né? Então, o departamento internacional hoje do Cruzeiro, como ele tem mais de 14 anos, é um departamento estruturado, há uma cultura do clube, então todos os treinadores, todos os atletas que estão dentro do Cruzeiro, eles entendem o departamento e sabem que é um departamento que, além dessa experiência, além desses pilares, ele gera receita para o clube, que é algo super importante também. É impossível falar de futebol sem falar de dinheiro, né? Então, Não é. Então a gente pratica esses três pilares. Dentro desses três pilares, a gente tem alguns produtos para atingir esses três pilares. Sendo eles, igual você mencionou antes, escolas internacionais. Então, o Cruzeiro hoje, a gente já está na Tailândia, já passaram mais de 1.000 alunos na Tailândia com a Escola Cruzeiro, um trabalho bem legal, que é feito há mais de 6 anos. Nós inauguramos escola nos Estados Unidos, no Japão também, estamos conversando também para abertura de escola na Rússia, já tivemos escola nas Filipinas. Então, esse é um tipo de produto, essas escolas internacionais. Viagens, também trabalhamos com viagens. Então, ano passado, tirando essa pandemia, né, nós conseguimos viajar com todas as categorias de base, do 14 ao 20, para uma viagem internacional. Então, conseguimos atingir a meta e com gasto praticamente zero para o clube. Então, conseguimos passagens aéreas, foi algo que trouxe um retorno bem interessante para o clube. Outra coisa que nós fazemos, eu destaco também, camps internacionais. Então, o Cruzeiro, normalmente a gente sempre junta um ex-atleta com alguém mais acadêmico, mais da parte de gestão, para ir para fora do Brasil. Então, essa escola mesmo que nós vamos inaugurar no Japão, ela começou há 6 anos atrás com camps internacionais. Então, a gente ia, fazia um camp, apresentava metodologia, voltava, e aos poucos, esse ano a gente vai inaugurar essa escola. Então, assim, tem diversas ações super, super legais. Trazendo um pouco para as mídias sociais. Então, hoje a gente tem o site em inglês e em espanhol, um site só do departamento, tentando aproximar mais o público. Porque muitas pessoas pensam que internacionalizar a marca é algo muito grandioso, tenho que gastar muito dinheiro, tenho que viajar para fazer uma temporada. Torneio internacional, né? Sempre assim, né? Mas às vezes você troca o nome, o seu site, coloca ele em uma outra língua, você consegue aproximar um fã que está longe. Quando você manda, a gente descobriu que um responsável pela embaixada, não posso falar o país, mas de um país era cruzeirense, estava fora do Brasil, e a gente chegou e enviou uma camisa para ele, ao mesmo tempo estou internacionalizando. Então tem várias formas de internacionalizar que não gaste dinheiro, entendeu? E deixa eu te perguntar, Vitor, na seguinte situação, eu lembrei disso aqui agora, tem vários clubes que utilizam de atletas para internacionalizar a sua marca. Por exemplo, o Botafogo trouxe o Honda, e aí ele pode executar alguns tipos de ações lá no Japão. Trouxe também o Marfinense lá, pode ser que ele execute algum tipo de atividade lá na Costa do Marfim. O Cruzeiro já fez ou pensa em fazer, porque tem, por exemplo, o Marcelo Moreno, que é boliviano, algum tipo de ação e ativação lá na Bolívia que tente captar mais torcedores de fora do país também. Esse é um tipo de ação que você participa também. Como que é feita essa... Por exemplo, eles querem fazer uma ativação nas cidades dos atletas. Tem atleta argentino, tem atleta da Bolívia. Você participa desse processo também? Hoje o departamento ele é envolvido e integrado com diferentes setores do Cruzeiro. Então, é uma coisa que a gente busca muito fazer realmente, é conversar com diferentes áreas para tentar atingir um público maior, né? Então, o departamento comercial faz isso muito bem, e o departamento internacional também auxilia nessas ações.
Então, eu particularmente eu acredito muito nessas ações, principalmente quando você traz um ídolo. Então, assim, tem um exemplo muito, muito legal que eu gosto sempre de falar quando eu estou em alguma palestra, é o próprio Neymar. Quando o Neymar saiu do Barcelona e foi para o Paris, foi para o PSG, aumentou aqui no Brasil o número de procura de escolinhas em 470%. O fato do Neymar ter ido para o Paris Saint-Germain, 470% do público brasileiro começou a procurar o Paris Saint-Germain Academy aqui no Brasil. Então, óbvio que é interesse nosso, acho que sim, tem que ser algo muito bem pensado. Eu acredito muito em ações bem estratégicas, não acredito em ações isoladas. Não adianta eu só trazer um craque fora que é de outro país e achar que isso se deu, né? Então, enfim, algo tem que ser bem pensado, que tem como a gente criar diversas ações para internacionalizar a marca com ídolos. Várias ações ali em conjunto, né, que formam uma estratégia bem efetiva, né? E, Vitor, falando sobre, é muito debatido também, quando eu divulguei assim a nossa live, muita gente disse, não, no Brasil os clubes ainda estão engatinhando na própria marca nacional, dentro da própria ambiente nacional. Imagina internacionalizar, tem que ser um degrau de cada vez. Como um clube, existe um parâmetro, como que um clube pode mensurar ali o momento em que ele pode começar a trabalhar a sua marca para fora, para outros países? Tem alguns atributos que vocês analisam, fala, não, o nosso clube aqui no Brasil ele já tem uma marca bem forte, bem consolidada, agora já está na hora da gente atingir outros patamares. Existe esse critério? Não existe? Como que funciona isso? Na minha humildíssima opinião, eu acho que isso vai muito de cada clube, cada cultura de clube e a análise estratégica de cada clube, né? Então, depende muito de como o próprio clube visualiza isso. Então, por exemplo, quando a gente quer expandir a marca, primeiro você tem que entender o porquê. Por que eu quero expandir a marca? Qual a minha ideia de entrar no mercado chinês? Como que eu vou entrar? E também buscar muitas oportunidades. Então, por exemplo, o caso do Cruzeiro, nem estava no Cruzeiro nessa época, mas o departamento começou com uma oportunidade. Então, apareceu a oportunidade de alguns coreanos virem para o Brasil e fazer uma pré-temporada. Então, daí, dessa oportunidade, começou a gerar-se ações que foram deixando o departamento mais estruturado. Então, hoje, por exemplo, o Cruzeiro tem uma comissão técnica bilíngue. Então, quando vem intercambista, eu tenho um treinador, um preparador de goleiros, um preparador físico que fala inglês e está preparado. Então, hoje a gente consegue colocar o atleta dentro das categorias de base para fazer alguns treinos, entendeu? Então, assim, é óbvio que a gente precisa estar bem consolidado, tem que ser muito estrategista para entender como que é o nosso mercado local, para depois querer expandir. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar oportunidades, né? Então, não eu quero fazer um tour pelo mundo e vamos... Acho que Sem não é... nenhum objetivo, né? Tem que ser algo muito institucionalizado. O clube tem que estar ciente disso, tem que entender, tem que conversar, tem que entender o porquê crescer. Acho que a gente tem que passa muito pela cultura do clube, entendeu? E eu estava pensando aqui, até mesmo, a gente pensa muito na contratação de jogadores, né, para internacionalizar, mas acaba que muitas vezes, dependendo das atividades do departamento internacional de um clube, até mesmo aumentar as vendas de atletas formados ali no clube também pode acontecer essa consequência, né? Por exemplo, se você tem uma aproximação do mercado chinês e os chineses começam a ficar mais atentos ali ao seu clube, pode ser que você vai conseguir fazer grandes vendas de atletas também, né? Ô, JP, tem um dado muito legal, cara, que eu sempre comento também. No futebol brasileiro é um celeiro de craques, né? Então isso é inegável, por mais que talvez os clubes brasileiros não sejam tão conhecidos mundialmente como o Real Madrid e o Barcelona, a seleção brasileira, por mais que aconteceu 7-1, é uma potência mundial. E nós formamos muitos craques. Se a gente pega uma média de jogadores que são formados nas categorias de base, então, por exemplo, tem um jogador, ele passou pelo sub-14, sub-15, 17, sub-20. Quando ele vai para o profissional, são cerca de 5%, isso num número bem otimista,
que vão atender a equipe profissional. Então, eu tenho Sim. 95% de alguns atletas que foram ter uma escola Cruzeiro, por exemplo, tem uma metodologia do futebol brasileiro, vivenciou muita coisa legal e não vai à primeira equipe. Muitas vezes porque na posição já tem o próprio Fábio, um goleiro muito consolidado, tem um ídolo. Não quer dizer que os nossos goleiros formados são ruins. Muito pelo contrário, o Cruzeiro tem uma escola de goleiros que é uma das melhores do Brasil, entendeu? Então, o que a gente faz? O departamento entra para ajudar a tentar buscar oportunidades no mercado internacional também. Então, quando a gente faz algum tipo de parceria internacional, nas próprias viagens, algumas parcerias institucionais, isso ajuda bastante a uma recolocação de atletas. Então, quando o clube decide ficar com 30% desse atleta, talvez esse atleta, desses 95%, ele ia ser dispensado. Então, ao invés de eu emprestar ele ou vender ele para um clube que vai ser meu concorrente local, e se eu der uma vazão internacional para ele, eu posso gerar uma receita e, querendo ou não, expandir um pouco a marca, né? Então, Sim, com o certeza. departamento ajuda muito nisso, nesse sentido. Vitor, tem uma pergunta aqui de um xará seu, que é o Vitor também. Ele pergunta: quais as dificuldades diante de uma concorrência tão forte? No caso, são os gigantes europeus. Na verdade, as dificuldades são imensas, né? E eu vejo, estava até vendo uma live esses dias falando do ataque dos times europeus no Brasil. Eu vejo um pouquinho diferente. Tem gente que entende como um ataque, mas eu entendo como uma fomentação maior do futebol. Hoje, a nossa concorrência não está diretamente nos clubes europeus. Nossos players hoje, a minha concorrência hoje é contra o Netflix, é contra o teatro, é contra diversos tipos de entretenimento, né? Então, muitos fãs que teoricamente iriam ao estádio, iriam comprar o ingresso, eles preferem tirar o entretenimento do futebol e direcionar para outro viés. Então, assim, eu acredito que com muito trabalho, com um clube bem consolidado, com estratégias bem interessantes, o clube pode fazer isso. E eu não vejo tanto como concorrência. Acho que a nossa concorrência, a priori, é uma outra. São os outros players que estão contra a gente, os outros tipos de entretenimento, não somente os clubes europeus, os grandes. Sim. Pelo menos sim, mas é basicamente isso mesmo. Na verdade, o esporte, ele tem como concorrentes não apenas os clubes, né? Ele tem os outros tipos de entretenimento como concorrentes. O Ítalo pergunta qual o case de time brasileiro que você mais curtiu lá fora. Quando você ainda não estava no Cruzeiro e você estava aumentando sua bagagem, criando uma experiência fora do país, você se lembra de algum clube brasileiro que sempre ativava a marca dele fora do Brasil, que sempre ficava em destaque? Clube brasileiro que atuava fora do Brasil? Isso. Tinha algum que se destacava por lá? Eu sempre, não por estar no Cruzeiro, mas o Cruzeiro sempre se destacou. Quando eu morei na Irlanda, morei na própria Espanha, o Cruzeiro já fazia ações. Então, quando o Cruzeiro, em 2014, se eu não me engano, 2013, 2014, o Cruzeiro foi para a Disney, então ativou sua marca lá. O Cruzeiro fazia muitas viagens internacionais, passando por diferentes países. Então, assim, é difícil falar de um clube específico. Na verdade, os clubes brasileiros ainda precisam muito problematizar a internacionalização, né? Então, depende muito do âmbito da onde a pessoa está, de qual o país que o clube está atacando. Então, por exemplo, o Cruzeiro hoje, ano passado e ano retrasado, nós fomos para a China com 3 categorias diferentes. Então, é um mercado que o Cruzeiro ataca bastante. Então, essa semana passada, eu recebi uma carta que me orgulhou muito. Uma carta de um torcedor chinês, não tenho a menor ideia de quem seja, mas era um admirador do Moreno, admirador do Fábio, mandando uma carta pedindo um autógrafo deles e com um selo pedindo um autógrafo para a gente enviar de volta com uma camisa. Então, assim, acho que isso é a prova da internacionalização, né? Então, depende muito de qual local que o clube está atuando. Sei que o Santos tem uma escola na Itália, se eu não me engano, o Grêmio tem uma escola no Japão. Então, os clubes fazem isso, mas vai depender muito de cada local. Vitor, só pedir para o pessoal que está assistindo não esquecer de tirar um print aqui da nossa tela e de compartilhar nos stories, marcando @JPSaraiva, @VictorJohannes, que aí a gente vai compartilhar também. E tem mais uma pergunta aqui,
A que ponto o eSports, como FIFA, Pro Evolution Soccer, podem auxiliar na internacionalização de marca? Eu, particularmente, eu sou super fã do esportes e acredito que o mundo hoje todo está na nossa mão, né? Então, a partir do momento que a gente está conversando aqui, eu podia estar aqui no Brasil, na Europa, Ásia, acho que o mundo é esse. E quando o Cruzeiro está fazendo um trabalho bem bacana em relação ao esportes, a gente tem um time bastante competitivo, que já ganhou alguns títulos. Então, acho que o esporte é fundamental até para essa nova geração, que é uma geração mais engajada na internet, mais engajada nesses jogos. E sou super fã, acredito que a gente precisa muito investir nesse âmbito, porque o esporte, com certeza, auxilia muito na internacionalização. Com E, certeza. Vitor, você citou aí alguns clubes, você citou o Santos, por exemplo, que tem as escolinhas fora também. Agora, de lá para cá, como que você analisa o trabalho dos clubes europeus aqui dentro do Brasil, tentando internacionalizar? A gente sabe que, por exemplo, Manchester United, Real Madrid, eles têm assim, eles dominam praticamente o território asiático e a gente começa a ter alguns cases, alguns exemplos de públicos e torcidas jovens focadas no futebol europeu, por exemplo. Como que você acha que o futebol brasileiro vai conseguir bater de frente com isso financeiramente? Quase, esse barulho que tá dando é de avião, porque eu tô aqui do lado do aeroporto, então vocês não reparem, não. Mas como que você acha qual o tipo de ação que você acha que pode ser executada para não abrir cada vez mais esse abismo que tem entre os clubes brasileiros e europeus? Na verdade, é o que eu sempre falo. Acho que a primeira coisa é identificar o próprio clube, identificar com seus diretores a estratégia. Porque às vezes o clube, pelo momento que está passando, não deseja internacionalizar. Né? Os clubes europeus fazem isso muito bem e não fazem isso de agora. Eles fazem isso há muito tempo. E algo que eu sempre bato na tecla também é que essas ações de internacionalização, óbvio que os clubes têm que fazer ações de clube para clube. Mas quando a gente tiver uma liga forte, então eu te cito o exemplo da própria La Liga, da Bundesliga, da Premier League, são competições que são competições fortes que buscaram internacionalizar. Então o próprio Albert Casteló, que é um dos responsáveis é o delegado da La Liga aqui no Brasil, a gente conversando, ele fala bastante que a ideia da La Liga não é competir com o clube brasileiro, é ser o segundo clube do brasileiro. Então eles sabem o Sim. posicionamento deles. Então, é algo que a gente tem que se pensar. O Real Madrid faz muitas ações com camps mais voltados à Fundação Real Madrid, é algo mais Do sono. social, justamente. Então, assim, depende muito, cada clube tem o seu formato de atuação. Por isso que eu sempre falo que a principal coisa, o principal fator é identificar como que eu quero internacionalizar, por que eu quero internacionalizar, qual que vai ser a minha estratégia. A minha estratégia de internacionalizar é dar vazão para jogadores, é gerar receita só. Não, minha estratégia é posicionamento de marca. Então, os clubes europeus já fazem isso há muito tempo. Então, quando chegam no Brasil, tem um dado bastante legal que fala que a oferta de futebol internacional que está passando no Brasil é praticamente igual aos brasileiros. Então, hoje a gente consome muito o futebol europeu, mas não é de agora, é de muito tempo. Então, uma ação super legal que tanto a La Liga quanto a Premier League eles fazem, e o fuso horário ajuda bastante eles trocaram alguns jogos. Então, trocaram alguns horários. Então, o próprio Real Madrid e Barcelona ia ter um clássico, se não me engano, o clássico 2017. Eles trocaram esse horário para que fosse um horário que passasse tanto na Espanha quanto também na China, buscando a entrada no mercado chinês. O Real Madrid tem um trabalho sensacional. Eu não sei se está em vigor ainda, mas ano retrasado, quando eu tive a oportunidade de ir lá, no Evergrande, o Real Madrid fechou uma parceria que era uma parceria, ao meu ver, sensacional. O Evergrande, eles tinham praticamente 2.100 atletas dentro do CT, um CT com 70 campos, que o Real Madrid é responsável pela metodologia toda do Evergrande. Então, o campeonato que nós fomos disputar com o Sub-17, o Real Madrid era o responsável pela metodologia toda chinesa do Evergrande. Então, não começou do dia para a noite, né? Foram ações colocando sementinhas aos poucos. Assim,
Justamente, justamente. Passa muito da visão também do clube, conforme o que ele quer para internacionalizar, né? Sim, e Vitor, a gente estava comentando aí sobre muitas ações que são vistas de formas isoladas às vezes. Em todo esse período da sua carreira aí, voltada para essa parte de internacionalizar a marca de um clube de futebol, e analisando todo o mercado, óbvio que você vê também o trabalho de outros clubes, não só do Brasil, mas fora. Qual que é o principal tipo de falha que você vê assim, que vários clubes cometem ao tentar internacionalizar a marca? O que que você vê como assim, pô, isso aí tá fazendo de maneira inadequada, não vai dar um resultado legal? Tem algum tipo de erro que você acha que pode ser evitado e costuma acontecer bastante? Eu considero dois erros cruciais. O primeiro, o imediatismo, querendo que uma ação isolada já gere resultado e gere receita. E o segundo é a falta de planejamento. Eu acredito que tudo, e sempre bato na tecla de planejar. Tudo para mim é planejamento. Então, cito muito o exemplo do Cruzeiro, que quando vamos inaugurar essa escola no Japão esse ano, foram 6 anos planejando e fazendo campus, né? Então, Sim, muitos diretivos, muitos clubes não estão preparados para entender um pouco o mercado internacional e ver que tem que ser algo calmo, tem que entender o jeito que eu vou tratar a negociação com o americano é completamente diferente do que o chinês. Então tem sim. que entender a cultura, Com culturas diferentes, né? justamente. Então, acredito que esse imediatismo e a falta de planejamento são fatores cruciais que muitos clubes brasileiros, inclusive, já tiveram, já tentaram criar um departamento, mas poucos são tão consolidados por praticamente esses dois pontos, planejamento e imediatismo. Sim. Vitor, Futebol e Marketing pergunta qual a importância de uma grande fornecedora de material esportivo numa internacionalização. No caso, o Cruzeiro agora está com uma gigante, que é a Adidas, né? Aham. Você acha que isso ajuda? De que maneira que ajuda? É um grande ponto pró, né, a favor, né, dessa internacionalização. Né, eu concordo 100%. Quando a gente junta duas marcas fortes, a tendência de chegar mais dentro do nosso cliente, de tocá-lo, de fazer ele criar uma experiência, um sentimento bom pela marca é muito maior, né? Então, é algo que a gente sempre busca fazer também. Então, quando o Cruzeiro, em 2014, pensou em ir para a Disney, não foi à toa querendo vincular a imagem com a Disney, né? Então, assim, tem várias ações que a gente pode fazer e vincular material esportivo forte com uma marca forte, eu acho que tem tudo para dar certo. Próprio Juventus, quando trouxe o Cristiano Ronaldo, são junções de duas marcas fortes, né? Sim, sim. E uma marca global como a Adidas, querendo ou não, o leque, né, de comercialização da camisa, dos produtos oficiais, com certeza, as marcas próprias estão ficando bem fortes ultimamente, mas ainda assim as marcas globais elas têm um raio muito maior de comercialização, né? Então alcança outros países, outras Até de regiões poder de também. negociação, né? Facilita bastante. Talvez a própria Adidas tenha entrado em diferentes países que o Cruzeiro não tem. Então, quando eu me vinculo à Adidas, facilita essa possível negociação em um país que eu quero entrar, né? Então, foi um grande. Tanto o clube pode ganhar com a força da marca em outras regiões, quanto a marca, se ela, por exemplo, imagina-se, isso é uma hipótese, que a Adidas não fosse tão forte em Minas Gerais. A partir do momento que ela capta o Cruzeiro como um parceiro, ela também pode fortalecer a marca dela naquele território, né? Com certeza, concordo, gênero, número e grau. Vitor, para a gente finalizar esse bate-papo aí, eu acho que você passou muita informação bacana para o pessoal. Eu queria que você finalizasse dando uma dica, uma sugestão para aqueles que querem trabalhar na parte de internacionalização de marca. O que que você orienta a fazer? A pessoa quer trabalhar com futebol e nessa parte internacional. O que que você orienta que seja feito, que seja executado? Oi? Parece que caiu. Vou chamar o Vitor de novo, porque parece que caiu aqui. Um minutinho.
Estamos no encerramento aqui. Vamos esperar o Vitor voltar. Parece que ele teve um probleminha na conexão. Pessoal que tiver mais algum tipo de pergunta, pode mandar, que a gente já vai finalizar a live por agora. Voltou, Vitor? Agora, Beleza? Então, eu vou passar essa última pergunta para você finalizar. É uma dica, na verdade, para quem quer trabalhar com futebol, com marketing no futebol e focar nessa área de internacionalização. Qual que é a principal dica que você dá, além de de ter outros idiomas, né? Que é o padrão, é o básico. aham. A primeira coisa que eu falo, igual toda palestra que eu tenho oportunidade de falar, quando sempre me convidam, antes de falar qualquer termo técnico e capacidade técnica, eu acredito muito na paixão. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: nada grandioso no mundo foi feito sem paixão. E quem sabe, quem trabalha comigo, quem teve a oportunidade de conviver comigo, sabe o tanto que eu sou apaixonado pelo que eu faço. E acredito que qualquer pessoa que goste do que faz, ela vai se dar bem. Não tenho dúvida em relação. Então, como eu falei anteriormente, quem quer trabalhar com internacionalização, tenta identificar as qualidades que uma pessoa tem, quais os cursos que ela vivenciou, o porquê que ela está lá. Porque na hora que dá o horário de acabar o trabalho, que a caneta cai, só quem tem muito amor e paixão pelo que faz, que fica e faz o extra. E acho que é nesse momento que é fundamental. Mas trazendo um pouco assim, para capacitação, acredito que é super importante ter algo. Eu, por exemplo, sou formado em educação física, estou fazendo agora um mestrado na La Liga, então conhecer um pouco do mercado espanhol me ajuda muito, conversar com bastante pessoas no meio, frequentar diversos seminários online, agora ler muito, cara, sou apaixonado por leitura. Então, são dicas que parecem simples, mas que, na minha opinião, fazem muita diferença. Eficientes, né? Às vezes a eficiência está justamente na simplicidade da ação. Justamente, concordo 100%. Vitor, te agradecer demais pela aula aí de internacionalização de marca. A palavra é grande, né? Toda vez que eu vou falar, agora eu vou errar. Internacionalização de marca. Foi fantástico. Você passou um conteúdo aí que pouquíssimos canais, pouquíssimos veículos aí passam. É um tema que não é muito debatido, principalmente no Brasil. Por isso que eu quis te convidar para bater um papo. A gente pode marcar outras lives depois, focando em determinados segmentos, porque eu sei que é um segmento que dentro dele tem várias outras áreas. Te agradecer demais por ter aceitado o convite. Eu que fico lisonjeado, muito obrigado. Espero que quem está aí do outro lado tenha gostado também. Sou um fã do seu trabalho. Quem quiser dar um print, manda o aviãozinho, pode me marcar, pode me mandar mensagem. Quem tiver alguma dúvida, para mim é um prazer. Eu só cheguei a esse pouco lugar que eu cheguei porque muitas pessoas me ajudaram. Então, o que eu puder ajudar também, estou sempre à disposição. Fechou demais, Vitor. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a live aí. Não se esqueçam de tirar a print, marcar o Vitor, marcar @JP Saraiva e Brand Bola também. Até a próxima live do Brand Bola. Valeu. Valeu, abraço a todos.